Obrigado por você fazer parte aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Isso é muito importante, porque assim você me ajuda a mostrar para o YouTube a relevância, né, deste canal. Nós estamos aqui no nosso estudo da lição desta semana, o estudo de número 7, né, da lição da Escola Sabatina, em que estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios, né? E o tema dessa semana é o corpo unificado de Cristo. O que Paulo quer dizer quando ele emprega esta figura do corpo? Ele usa aqui de uma metáfora, né, para falar da relação íntima que existe entre Cristo e a igreja, né? A igreja é apresentada como sendo o corpo espiritual de Cristo e Cristo é o cabeça. Então nós vamos fazer uma análise deste tema, da importância da igreja, tanto como instrumento de autoaperfeiçoamento, quanto de instrumento de salvação para as outras pessoas. E a base do nosso estudo de Efésios dessa semana é o capítulo 4, ok? Vamos aqui começar a nossa análise de Efésios capítulo 4, respondendo à primeira pergunta, e aí obviamente no momento que eu vou respondendo as perguntas da lição, eu vou aqui fazendo comentários e agregando outros textos e outras informações para você que não constam aqui na lição, ok? A lição, ela é um guia de estudos, ela não é um substituto de um estudo mais profundo da Bíblia, ok? Então a lição, ela é fundamental para nos guiar no estudo, e quando nós podemos aprender mais coisas por meio de comentários bíblicos e de leituras de outros livros, melhor ainda. Okay? Primeira pergunta: como Paulo encorajou os crentes a nutrir a unidade da igreja? Aqui no capítulo 4, né, no início do capítulo 4, como que ele encorajou os crentes a nutrirem a unidade da igreja? Eu vou responder a pergunta e vou te falar um pouquinho também sobre unidade, tá? Quando você lê os primeiros versos ali, Efésios 4, 1 a 3, Paulo, ele encoraja os crentes a nutrirem a unidade da seguinte forma: praticando virtudes que levam à unidade por meio do Espírito Santo. Quais são essas virtudes aqui em Efésios 4, 1 a 3? Primeiro, humildade. Segundo, mansidão. E terceiro, longanimidade. Então Paulo diz que a igreja, unida por meio do Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa da divindade, nele nós somos batizados, né? Então, por meio dessa unidade no Espírito Santo, Deus quer que nós desenvolvamos estas virtudes. Humildade, na Bíblia, é entendida como uma virtude positiva de você servir e apreciar as outras pessoas. Humildade não é autodepreciação. Quando a pessoa diz assim, eu sou um pecador, eu não valho nada, isso não tem nada a ver com humildade. Santidade não é medida por autodepreciação. Na verdade, autodepreciação é sinal de baixa autoestima, não de humildade. Entende? Então, quando você se autodeprecia, além disso não ser saudável para suas emoções, obviamente, e para o seu corpo, consequentemente, isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós somos pecadores, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6,23, só que o seu valor e o meu é proporcional ao valor da vida da segunda pessoa da divindade. Então leia Romanos 5, versos 7 e 8. Né? Então é um texto claríssimo que mostra que Deus nos amou de uma forma tão grande que ele morreu por nós não sendo bonzinhos ou anjinhos com uma auréola sobre a cabeça. Ele morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Ok? Então não confunda humildade com autodepreciação. São coisas totalmente diferentes. Segunda virtude que devemos desenvolver é a mansidão. O que é ser manso no contexto bíblico? Uma pessoa cortês e gentil. Quando a pessoa diz assim, não, eu sou autêntico, e usa da autenticidade para ser mal educado com os outros ou rude, isso não tem nada a ver com mansidão, isso tem a ver com má educação, tá? Realmente o cristão tem que ser autêntico, falar aquilo que é correto e o que é certo, mas não usar da autenticidade para ser mal educado ou má educado. E a terceira virtude aqui em Efésios 4 é a longanimidade. O que é ser longânimo, né?
é ter tanto paciência quanto resiliência para suportar provações e dificuldades. Ok? Então Deus quer que nós desenvolvamos essas virtudes, estando, obviamente, em união com o Espírito Santo. Outro detalhe aqui que é importante nós comentarmos, eu vou aqui para a questão número 2, ok? Para daí eu comentar um pouco um aspecto sobre unidade que tem sido aí distorcido por alguns cristãos e até pastores sinceros, tá? Unidade, não existe unidade no erro, ok? A Bíblia nos mostra que a igreja tem que ser unida em meio à diversidade cultural, mas não existe unidade em torno de diversidade doutrinária, em torno de erro doutrinário, não existe isso, tá? Vamos comentar isso aqui para você poder entender o que eu quero dizer. Bom, aqui na questão número 2, eu vou comentar essa questão da unidade. Diz assim: quais são os 7 elementos em apoio à união da igreja? Que ponto de vista Paulo quis apresentar com esta lista? Quando você lê Efésios 4, 4 a 6, curioso, né, que Paulo apresenta 7 elementos que apoiam a unidade da igreja. Efésios 4, 4 a 6. Vou ler aqui para você, ó. Há somente um só corpo, aqui já é o primeiro elemento, né? E um só Espírito, que é o Espírito Santo. Como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui você vê 7 elementos, ok, de unidade entre os cristãos. Primeiro, um só corpo. Quando fala que há um só corpo, isso mostra que todos nós somos membros de um único corpo. Ou seja, ninguém age de forma individual. Assim como os membros do corpo trabalham em benefício do corpo todo, um membro da igreja, no exercício dos seus dons espirituais, ele também trabalha em benefício de todo o corpo. Não existem vários corpos. É um corpo espiritual de Cristo e nós somos os membros deste corpo. Também é dito que há um só Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo e nenhum outro Espírito, diríamos assim, que promove a unidade da igreja. Aqui também é bom termos em mente que o Espírito Santo não é o que Allan Kardec disse ser. Né? Ele interpretou o outro Consolador de João 14,16 como sendo o próprio Espiritismo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Espírito Santo é apresentado como um ser pessoal que faz parte da divindade, não como uma religião ou uma filosofia ou ideologia, nada disso. Ele é um ser pessoal. Então, há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, que é a esperança da salvação por meio de Cristo e a sua breve volta também. Um só Senhor, Cristo. Cristo não compartilha o seu senhorio com qualquer outra pessoa. Uma só fé, ou seja, a fé verdadeira é a fé cristã. Quer dizer que as pessoas de outras confissões que não são cristãs não são verdadeiras? Não quer dizer isso. Os filhos de Deus estão em todos os lugares. Só que o fato de os filhos de Deus estarem em todos os lugares e aceitarem todos os credos não significa que isto torna os credos verdadeiros e todos os lugares corretos para se frequentar. São coisas diferentes. Ok? Então os filhos de Deus estão em todos os lugares, mas a verdade para a Bíblia é a verdade cristã. Isso até por uma questão filosófica tem que ser assim, porque o que acontece? Tem o princípio filosófico que diz que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, Deus tem filhos no mundo islâmico, não há dúvida nenhuma. E filhos muito mais dedicados a Deus da forma como eles creem que muitos cristãos, tá? Só que o que acontece? Se duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, o cristianismo diz que Jesus é Deus. O islamismo diz que Jesus não é Deus. Então não tem como as duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. São duas coisas contraditórias. Então uma tem que ser verdadeira e outra tem que ser falsa. Ok? Então é neste ponto que eu estou tratando. Então os filhos de Deus estão em todos os lugares, mas existe uma fé verdadeira que para a Bíblia é a fé bíblica, a fé judaico-cristã. Ok? Um só batismo, né? Ou seja, nós somos batizados
por meio do Espírito Santo e nas águas. Então é um batismo verdadeiro. Aqui não fala a nível de quantidade, é qualidade, tá? E um só Deus. Então aqui não se admite, por exemplo, o pluralismo religioso. Não, o que importa é você buscar uma divindade. Não, para Deus não. Para Paulo, para a Bíblia, é um Deus verdadeiro. As demais são divindades falsas. Leia Deuteronômio 6, 5 a 7. Um dos ensinamentos pilares do Deus bíblico é o seguinte, olha, eu sou o único Senhor, o único Deus verdadeiro, né, em comparação com os demais. Então esses são elementos de unidade. Se membros de uma igreja não concordam com esses elementos, não tem como ter unidade. E aqui nós vamos entrar num ponto. O que é unidade na Bíblia? Veja, não existe unidade fora da verdade. Uma coisa muito interessante é que existe a unidade na diversidade. Realmente, nós somos diversos, né? Temos a igreja, Brasil, Estados Unidos, regiões da África, não importa, todos os lugares do mundo, né? Mais de 200 países do mundo existe o cristianismo. Então é uma diversidade cultural impressionante, né? Não tem como dizer que a nossa cultura é a mesma, por exemplo, do Oriente Médio. Não tem como, são culturas muito distintas. Só que a diversidade não é uma justificativa para distorção doutrinária. A diversidade não é uma justificativa para heresia. Ok? Então a Bíblia ensina que nós somos diversos nos nossos aspectos culturais e dons espirituais, mas temos que ser unidos em torno do Senhor, em torno do Espírito, em torno de um só corpo, em torno de um só batismo, em torno de um só Deus. Ok? Então, por exemplo, em João 17, 22 e 23, Cristo, na oração sacerdotal, ele ora para que todos sejam um, assim como Cristo e o Pai são um. Só que qual é a base desta unidade de João 17, 22 e 23? É bom tu entender isso para você não cair aí no canto da sereia de que, não, eu tenho que respeitar as opiniões diversas. Depende. Eu tenho que sempre respeitar a dignidade humana, mas eu não posso respeitar uma opinião errada. Se ela não é bíblica, é errada. Se eu respeito o erro ou a mentira, eu estou respeitando o diabo. Você entendeu? Então tem que ter cuidado com isso. Tá? Então em João 17, antes de Cristo falar da unidade que deve haver entre os seus filhos, o que diz o verso 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Cristo, não podemos ler só João 17, 22 e 23 e falar, nós temos que ser uma igreja unida. Sim, mas unida de que jeito? Unida de qualquer jeito? Não existe. O que mantém as pessoas verdadeiramente unidas é a verdade da palavra de Deus. Sem este elo de ligação, não há unidade entre pessoas. Porque já que somos diversos culturalmente, temos estruturas mentais diferentes, criações diferentes, nós temos que nos unirmos. Essa diversidade ela tem que ser unida em torno da verdade. Então cuidado com essas ideias por aí, tá? Não existe unidade fora da verdade. Não tem como. É uma falsa unidade. Tá? Então por isso que nós fazemos uma diferença aqui entre o bom e o mau ecumenismo. O que é o mau ecumenismo? É uma união entre igrejas e que para esta união existir, certas verdades fundamentais da Bíblia são deixadas de lado em nome da união. Não. O cristão não trabalha assim com a política falsa da boa vizinhança. Né? A verdadeira unidade da Bíblia é com base na palavra. Ok? Então nós agimos diferente. A verdadeira unidade tem como base a Bíblia. Se não existir a Bíblia, não tem verdadeira unidade. Aí nós vamos já para o campo aí do relativismo moral, pluralismo religioso e por aí vai. E não é este o caminho. Para Cristo, a verdade não é relativa, ela é absoluta. Né? Leia, por exemplo, João 14, 6. Outro detalhe também, e aqui entra também uma questão não só doutrinária, mas também interpessoal. No verso 3 de Efésios 4, olha que interessante, nós aprendemos. E por mais que a unidade tenha que ser em torno da Bíblia, vai necessitar-se também de um esforço da nossa parte
né? Para nós nos unirmos com os irmãos. Por quê? Porque por natureza nós somos egoístas. Por natureza nós queremos priorizar os nossos interesses apenas, né? Só que Efésios nos convida a mudarmos este padrão humano, tá? Quando nos convida a nos esforçarmos para preservarmos a unidade, tá? Só que esse esforço, repito, é em torno da verdade, não da mentira. A partir do momento que se abandona doutrinas essenciais, ou seja, para fazer a política da boa vizinhança, aí não tem a bênção de Deus, né? Então nós somos a favor do bom ecumenismo. O que é o bom ecumenismo? Se igrejas se unem em torno da Bíblia, esse é um bom ecumenismo. Ah, não se uniu em torno da Bíblia, mas pelo menos se uniu para fazer o bem ao próximo. Ou seja, vamos nos unir para arrumarmos cestas básicas, né, levarmos qualidade de vida para as pessoas. É um ecumenismo bom, diríamos assim, vou usar esse termo. Agora, se não for firmado na Bíblia, nas doutrinas bíblicas, é do diabo, pode ter certeza disso. É uma forma, uma estratégia do inimigo, não é, de enfraquecer a força daquela verdade doutrinária, porque ela te conduz a Cristo que te salva, tá? Agora Efésios 4:3 assim, ó, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse tudo é você fazer tudo que está ao seu alcance para preservar a unidade. Mas não é você abandonar a Bíblia em nome do tudo, né? Cuidado com a interpretação tudo, ela é aqui relativa. Tudo que estiver ao meu alcance, o que for necessário, desde que eu não abandone as verdades da Bíblia. Porque para Jesus, em João 17:17, não há unidade sem a palavra, sem a verdade da Bíblia. Vamos aqui para a questão número 3. O que Paulo descreveu nessa passagem, que é em Efésios 4, 7 a 10, o que Paulo descreveu nessa passagem e qual era o seu objetivo? Olha que interessante. Em Efésios 4, 7 a 10, Paulo fala da ascensão de Cristo, é isso que ele descreve, e a consequente descida do Espírito Santo para ajudar o crente e dar ao crente dons espirituais. Isso é o que Paulo descreve em Efésios 4, 7 a 10. Ele mostra que quando Cristo ascendeu aos céus e foi entronizado, né, ele obteve a vitória definitiva sobre a morte e sobre o mal. Quando Cristo é entronizado e ele também ele ascende aos céus e é entronizado, o que acontece? Ele cumpre a promessa de enviar o outro Consolador, de João 14,16. Ele diz que nos daria outro Consolador para que estivesse para sempre conosco. E é o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo. Lê também ali João 16, 13 e 14. Então, graças à ascensão de Cristo, ele pôde mandar um substituto. Só que esse substituto não veio de forma encarnada como Cristo, de forma humana. Ele está aqui na sua forma divina mesmo, né? E aí eu lembrei agora de um pensamento de Leroy Froom, né? Leroy Froom que diz assim, que para substituir uma pessoa maravilhosa, somente outra pessoa maravilhosa. Ou seja, um mero poder não seria um substituto à altura de Cristo. Para substituir o Cristo divino, somente outra pessoa divina, né? Que é o Espírito Santo. Então nós vemos claramente aqui a doutrina da Trindade. E aqui em Efésios 4, ele cita o Salmo 68:18, né? Para poder mostrar que assim como um vencedor, um rei vencedor, né, ele tinha um destaque, ele levava consigo, né, ele subia as alturas numa montanha, ele levava consigo aquela comitiva de derrotados, né? Cristo venceu as hostes do mal, ele está no alto, diríamos assim, na cidade celestial, e graças a isso o Espírito Santo pôde descer e dar dons a nós. Então ali em Atos 2, logo após a ascensão de Cristo, em Atos 1, 9 a 11, ali momentos depois, não sabemos exatamente o tempo, mas ali você percebe que o resultado da ascensão de Cristo foi a descida do Espírito Santo. E aí ele dá o dom de línguas para que os seus seguidores ali pregassem para as pessoas de várias nacionalidades. Então o que acontece, queridos? Aqui mostra um trabalho conjunto, né, da divindade. A ascensão de Cristo, que agora está nos lugares celestiais como nosso representante, nos garantiu o direito
de um consolador, de um substituto à altura, descer até aqui e nos dar dons espirituais. E são esses dons espirituais, queridos, que trabalham tanto por meio deles. Deus contribui tanto para o nosso aperfeiçoamento pessoal, quanto para o aperfeiçoamento coletivo. É bom você ter isso em mente, tá? Por exemplo, aqui em Efésios 4, 11 a 13, você vê essas funções dos dons espirituais. Ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Perceba aqui uma coisa, aqui nós já podemos ir para a questão 4. Os dons dados aqui pelo Espírito Santo, eles têm três propósitos, na verdade, aqui nesse resumo. Primeiro, edificação pessoal. Segundo, serviço, pregação do evangelho. E terceiro, edificação coletiva. Aqui você vê que essa ideia de que você pode ser um cristão desigrejado, ela é uma heresia, ela é um absurdo. A igreja, a congregação, é o local onde Deus trabalha o desenvolvimento do seu dom e aonde também Deus trabalha a sua capacidade de serviço e também Deus usa o seu dom para a edificação coletiva. A própria metáfora do corpo mostra que não tem como você ser um cristão fora do corpo espiritual de Cristo. Ah, Leandro, mas eu posso me reunir em casa. Tire essa bobagem da sua cabeça. Os cristãos primitivos se reuniam em casas, mas também na sinagoga. Jesus fazia isso. Então, óbvio, o termo igreja, eclesia, é uma congregação. Não se refere necessariamente a um templo. Mas essa congregação não se reunia só nas casas, em Atos 2. Se reunia também na igreja. Ok? Na sinagoga. Depois, obviamente, quando os cristãos foram sendo proibidos de ir à sinagoga, eles foram criando alternativas e, obviamente, surgiram também as igrejas cristãs. A arqueologia nos mostra, né, várias, por exemplo, lugares, congregações de cristãos primitivos com, inclusive, tanque batismal ao fundo da igreja. Então, eles nunca pararam de congregar. Por isso que Paulo diz em Hebreus 10, 25, para não deixar de se congregar. Não é uma referência só à casa. Tá? É também, obviamente, ao local de culto. Então, você percebe aqui, primeiramente, esse ponto, né? Que em Efésios 4 nós vemos que os dons são para a nossa edificação pessoal, fortalece a nossa fé em Deus, tá? Por isso que eu te digo uma coisa, se você não exercita o seu dom espiritual, não tem como você ter uma fé saudável e robusta. Não tem como. Vai esfriar. Okay? A experiência mostra isso, vai esfriar. Segundo, é dom para o serviço. Nós estamos aqui a serviço do reino de Deus, trazendo o maior número possível de pessoas para as fileiras de Deus, para que elas sejam salvas. E terceiro, edificação coletiva, para que a igreja cresça, amadureça e aumente a sua esfera de influência e de atuação. Outro detalhe interessante, aqui nós já podemos responder a um argumento de cristãos sinceros, tá? Chamados cessacionistas, né? Eles creem que certos dons do Espírito cessaram. Tá? Então, por exemplo, dom de profecia, dom de línguas, não seriam mais dons necessários porque temos a Bíblia como uma revelação completa. Esta é a crença de cristãos cessacionistas, mas biblicamente essa crença é errada. É óbvio que a Bíblia é completa, ela não precisa de complemento. Mas o fato de a Bíblia não precisar de complemento não significa que Deus necessite abolir certos dons porque a Bíblia já é completa. Não é uma verdade bíblica e teológica isso. Por quê? Aqui é dito que os dons são dados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? E aí, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegou já esse momento? Nós adquirimos a plena unidade da fé e adquirimos também o pleno conhecimento de Jesus? Não adquirimos. Então os dons continuam válidos, né?
E aí continua, ó, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, enquanto você e eu não chegarmos à perfeita unidade da fé e à perfeita plenitude do caráter de Cristo, os dons espirituais são necessários para a nossa edificação pessoal e para a edificação coletiva para o serviço. Então não tem como pregar a abolição de certos dons espirituais com base nesse texto. Questão número 5. Para finalizar, que perigo ameaça a maturidade cristã da igreja? Isso aqui é muito importante. Eu ouço alguns, eu dizer para você, é pessoa de um nível de ignorância assim extraordinário, né? Dizendo o seguinte, e uma hora eu vou dizer o nome desse indivíduo, eu estou me coçado para não dizer de novo o nome de algum, mas vou dizer. Eu vou esperar algumas manifestações mais de alguns desses hereges, né? Dizendo o seguinte: o que importa é Cristo e não a doutrina de Cristo. Que coisa, tem uma coisa mais ridícula do que essa para quem estuda teologia? Seja sincero. A doutrina, ela é uma revelação de diferentes aspectos do caráter de Cristo, do caráter de Deus. É por meio da doutrina que eu compreendo tanto o caráter de Deus quanto a vontade dele para minha vida. Como é que o cara vai dizer que o que importa é Cristo na doutrina? É um analfabeto funcional ou um idiota útil. Esse que é o detalhe. Óbvio, há gente sincera que foi enganada por esse discurso, que é um filho de Deus sincero, não é nem analfabeto funcional e nem um idiota útil, tá? Não quero aqui generalizar porque isso seria um erro da minha parte. Mas aquele cara que defende isso de forma ativista, ele é o idiota útil. Você não pode acreditar num negócio desse. Por quê? Porque se Paulo em Efésios 4:4 adverte contra os falsos ensinos e doutrinas, é óbvio que é importante você conhecer a verdadeira doutrina. Porque se você não conhece a verdadeira doutrina, a falsa doutrina engana você e desvia você de Cristo. É uma coisa tão lógica. O cara tem que estar com a mente muito corrompida por uma ideologia humana ou pelo diabo para ele não pensar do jeito certo. Então olha o que diz Efésios 4:14, ó. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Se nós podemos ser arrastados ou levados por qualquer vento de doutrina, que é errada, como que eu não vou conhecer a doutrina certa? Então você percebe, é uma coisa que não tem nem como dizer mais nada sobre isso para você não correr o risco de pecar mais. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, se Paulo diz que devemos atingir a maturidade espiritual por meio da unidade da igreja e do exercício dos dons espirituais, para não sermos arrastados por todo o vento de doutrina, é óbvio que existe uma doutrina correta e verdadeira que tem que ser estudada. Porque se eu não entender qual é a doutrina certa, eu não vou saber o que é a doutrina errada para eu me proteger dela. Então eu vou te dizer uma coisa muito séria. Cuidado com esses discursos de pessoas que parece ter algum nível de intelectualidade, mas é uma pessoa com um nível baixíssimo, até de raciocínio lógico. Tá? Quer ver alguns outros dois textos, brevemente? Olha o que Paulo diz. Será que Paulo diz que é para falar só de Jesus e não também das verdades, das doutrinas de Jesus? Ou seja, tem camarada que desconsidera Paulo, ou ele se considera, de repente, mais inspirado do que Paulo, né? Porque aí é um nível de arrogância, assim, extremo, né? 2 Timóteo 4:2. Preste atenção nesses textos para você não ser enrolado, não ser enrolada por esse tipo de gente. Que, na verdade, tirando de lado os sinceros que foram enganados, tem gente que é realmente falsa e mentirosa. Tá? 2 Timóteo 4:2. Que pregue a palavra, que ele está dando um conselho a Timóteo, tá? Como jovem pastor. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência o quê? Doutrina. Além dele citar doutrina, ele fala toda. Ou seja, não é alguma doutrina. É com toda paciência e doutrina. Então, na pregação de Paulo, não há lugar só para falar assim, Jesus é meu amiguinho, Jesus me salva. Não, Jesus é teu melhor amigo, Jesus te salva, mas se você não aceitar a salvação, vai ter o juízo final.
e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, é pregar toda a doutrina. Porque aí sim as pessoas são conduzidas a Deus. Aí sim as pessoas têm uma compreensão adequada dos diferentes aspectos do caráter de Deus. E esse ensino de Paulo está em harmonia também com o Antigo Testamento, ou seja, não tem como separar a palavra de Deus, o Antigo do Novo Testamento, né? Cristo, a hermenêutica de Cristo era usar o Antigo Testamento como a palavra de Deus inspirada. Quem diz o contrário disso é um herege, né? Então, Deuteronômio 32:2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Aqui Moisés, inspirado, disse que a doutrina tem que gotejar como a chuva e a palavra, né, destinar como orvalho. Assim como o orvalho, o chuvisco, gotas de água refrigeram a terra, contribuem para a vida. A doutrina bíblica de Deus, ela refrigera a nossa alma, ela nos dá vida, nos dá vigor espiritual para vivermos neste mundo. Então, definitivamente, você ouviu por aí que o que importa é Cristo, não a doutrina de Cristo? Saia de perto. Não siga um canal de uma pessoa dessa, não leia o livro, nem ouça a música de uma pessoa dessa, porque ele está corrompido. Enquanto ele não se arrepender e não voltar para Cristo, ele vai continuar nesse processo de corrupção doutrinária, vai se afastar cada vez mais. Seus dons espirituais que poderiam ser usados para Deus e para o crescimento pessoal vão perdendo a influência e a pessoa vai regredindo. E se você não tiver uma mudança nessa postura, infelizmente você vai acabar indo junto. E aí, para finalizar, questão número 6, né, tem mais uma questão. De que maneira uma igreja saudável funciona como um corpo saudável? Ali nos versos 15 e 16 de Efésios 4, Paulo diz que a igreja saudável funciona da seguinte forma: assim como um corpo cresce de maneira uniforme, diríamos assim, né? Simétrica também, obviamente, e cada membro cumpre a sua função. Então, um corpo saudável, ele cresce de forma uniforme, simétrica, não é? E ao mesmo tempo, cada membro trabalha para ajudar o outro. A mão ajuda a boca ajuda a mão e por aí vai. Tá? Então é assim que a igreja deve trabalhar. Para que todos, a igreja tem que ser um ambiente de adoração, um ambiente em que todos tenham as condições necessárias para o desenvolvimento dos seus dons espirituais, para que o corpo cresça de forma uniforme, simétrica, e também, assim como cada membro do corpo cumpre a sua função, cada cristão tem que cumprir a sua função no serviço, na pregação do evangelho, lembrando que os dons espirituais são para a edificação pessoal, serviço e edificação coletiva. É isto que nós aprendemos. Eu espero que esta lição tenha ajudado a você. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Não se esqueça de ir aqui na descrição. Se você não está acompanhando ainda as lives Descomplicando a Bíblia, se inscreva. Quando você se inscreve, eu posso te mandar o e-mail sobre as novidades da live, o que nós tratamos e até avisar você. Tá? Então vá ali, se inscreva, né? Porque toda terça-feira eu estou realizando uma live Descomplicando a Bíblia. Eu tenho respondido dúvidas, tenho abordado temas específicos e nesta próxima terça, pela graça de Deus, eu vou abordar dúvidas sobre sexo na Bíblia, sexualidade. O que você tiver de dúvidas, mande para mim. Neste momento, na terça-feira, eu faço a live tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, Facebook, Twitter, ok? Então é importante que você se inscreva pelo menos numa das minhas redes sociais para você poder acompanhar esta live, ok? Vai ser uma bênção para todos nós, tá bom? Que você tenha, além de um ótimo final de semana, porque vai obviamente assistir essa lição no final de semana, que a sua semana seja muito feliz e abençoada. Até uma próxima.